Olá, gente! Retornando aqui. Então, vamos dar sequência à nossa pequena videoaula? Bom, no encontro anterior, nós falamos sobre discurso, sobre gêneros de discurso, gêneros textuais e falamos também sobre tipos de texto, né? Tipologia textual. Dando sequência, então, vamos falar sobre elementos de comunicação. Continuando aí a nossa pequena revisão. Gente, então, em todo texto, né, como já falamos antes, em todo texto, do mais simples ao mais complexo texto, todos eles possuem 6 elementos de comunicação. 6 elementos de comunicação. Que é quem fala, quem tece o discurso, que é o locutor. Tem até uma figurazinha aqui em cima, ó, que bonitinho. Para quem esse texto se dirige, né, com quem eu falo, que é o interlocutor. Olha ele ouvindo aqui no bonequinho. Aquilo que é falado, aquilo que é dito, que é a mensagem. Em que língua, em que código essa mensagem foi escrita, foi tecida, né, o código. Por onde essa mensagem está sendo transmitida, qual o canal de comunicação e o contexto de fala, né? O contexto em que tanto o locutor quanto o interlocutor estão. Contexto. Então, repetindo, todos os textos, eles possuem esses 6 elementos de comunicação. Então, a mensagem na internet, ela possui quem escreve, para quem escreve, a mensagem que é dita, o código, se for língua portuguesa ou se for cifrado, por que canal ela vai, né? No caso, a web, e o contexto de produção, né? É um contexto em que ambos estão em um escritório, em que falam de trabalho, ou é um e-mail informal em que você está marcando com uma agência de viagens a sua próxima viagem. Então, um panfleto colado em um poste, ele possui esses 6 elementos de comunicação, porque tem um locutor, a agência de propaganda, tem o interlocutor, que é você lendo, tem a mensagem que é transmitida ali, que está no cartaz, no panfleto, tem o código, né? Pode ser verbal, não verbal, enfim, pode ter desenho, pode ter algum texto escrito, o canal, que é o post, né? Brincadeira, é o panfleto, mas o post também é o panfleto, e o contexto, que é você ali com o post tocando uma ideia, né? Não é legal trocar ideia com post, que alguém pode pegar e achar vocês meio estranhos. Então não façam isso com regularidade. Eu não recomendo. Então, sempre que, né? Então, no texto nós temos esses 6 elementos de comunicação, eles sempre estão ali, tá? Mas quando você aplica uma intenção discursiva mais forte em um desses elementos, você tem uma função da linguagem. Legal, né? Lembram disso? Claro que não, quarentena, né? Fez a gente esquecer, mas é bem tranquilo isso. Estamos aqui justamente para fazer um revival. Então, quando a primeira que nós vamos ver aqui, né, é a função emotiva ou expressiva. Então, sempre que
a sua ênfase de comunicação, ela estiver em quem fala, né? O texto, a ênfase está em mim, em quem fala, em quem tece o discurso, a função é emotiva ou expressiva. Emotiva ou expressiva. Vamos ter exemplos daqui a pouco. Mas, se a sua ênfase de comunicação está naquilo que é dito, na mensagem, a função é poética. E já guardem aí, não é porque você tem rima, você tem uma poesia com rima, que ela é função poética. Então, função poética é quando você usa o espaço do papel, o espaço, a área, você tem uma sonoridade diferenciada, né? Você tem uma intenção comunicativa que é refletida naquilo que está escrito. Então, a sua ênfase é em utilizar a construção de palavras, a construção de elementos, a construção de sons de uma forma especial, para ter um sentido especial a partir daquilo que é dito. A gente vai ter exemplos, vai ficar mais fácil entender isso. Interlocutor, quando a sua ênfase de comunicação estiver em com quem se fala, quando a sua ênfase de comunicação estiver com quem se fala, o interlocutor, a função é apelativa ou conativa. Essa função está muito presente em meios de comunicação publicitária, né? Quando você quer convencer uma pessoa de algo. Quando você está a fim de usar um apelo para um consumo, por exemplo, tá? Bom, quando a sua ênfase de comunicação não está nem em quem fala, nem com quem se fala, nem na mensagem, mas sim no próprio código, a língua falando da própria língua, a função é metalinguística. Mas não, quando a sua... não grita. Desculpa. Bom, quando a sua ênfase ela não estiver nem com quem se fala, nem na mensagem e nem no código, né, na língua, quando estiver no meio de transmissão dessa mensagem, a ênfase no canal, você tem uma função fática. E por último, mas não menos importante, nós temos a função referencial ou denotativa, que ocorre quando a sua ênfase está no contexto. Tudo bem? Então, temos sempre em todos os textos nós temos, seja verbal ou não verbal, em todos os textos nós temos 6 elementos de comunicação, tá? Quem fala, com quem se fala, aquilo que é dito, em que língua, né, em que código ela segue, por onde essa mensagem segue, que canal ela segue. Então pode ser a garrafinha que é jogada no oceano, pode ser internet, pode ser uma folha de papel, pode ser o cartaz, né? Você vê colado no poste, né? Traga o seu amor em uma semana, e é mentira, vai ser só para pegar o seu dinheiro mesmo, né? Trago nada, de repente você nem quer que traga direito, mas enfim. E quando as duas pessoas estiverem em um mesmo espaço, né, sempre, você tem o contexto, ok? Quando você tiver a ênfase em cada um desses elementos, você tiver uma ênfase maior em algum deles, você tem uma função da linguagem, pode ser emotiva, expressiva, se em quem fala, apelativa ou conativa, se com quem eu falo, poética, se centrada na mensagem, metalinguística, se centrada na língua, na própria língua, fática, se centrada no canal por onde escoa essa mensagem, e referencial denotativa, o D de denúncia, né, se for centrada no contexto, ok? Eu já deixo aí claro, uma coisa importante.
você pode ter, e normalmente tem, mais de duas mensagens, mais de duas funções ocorrendo ao mesmo tempo. Eu tenho essa mania de coçar o nariz, não sei porquê, mas enfim, eu não vou perder ela agora, né? Quando você tem... Esqueci o que estava falando. Não, voltando. É muito comum você ter duas ou mais funções presentes em um texto, mas uma delas vai predominar, ok? Você pode ter, sim, mais de uma, duas, três funções funcionando no mesmo texto, mas uma delas vai ser primordial. Tá? Então você pode ter, por exemplo, a função emotiva e poética, que é a função emotiva centrada nas emoções, nos sentimentos do sujeito, mas ele resolve construir essa mensagem de uma forma especial. Mas vejam que a função principal é o sujeito, é aquilo que ele diz, a emoção dele, mas compondo de uma forma, essa mensagem de uma forma especial. Né? E é isso aí, nós vamos ver exemplos logo mais na próxima aula, na próxima microaula. Vejo vocês daqui a pouco. Até mais.